Olá, vamos então com mais um vídeo na série Corpus Juris Civilis. E hoje com um tema bem objetivo, bem simples, mas importante. Como citar o Corpus Juris Civilis. Nesse vídeo eu vou dar noções bem superficiais de cada uma das partes e depois nos vídeos específicos de cada uma das 4 partes do Corpus Juris Civilis eu darei maiores detalhes, em especial com relação ao digesto. O digesto merecerá mais de um vídeo acerca das formas de citação dessa segunda parte do Corpus Juris Civilis. Aliás, só para recapitular, Corpus Juris Civilis dividido, segundo os romanistas hoje, em 4 partes, por ordem de promulgação: institutas, digesto, códex ou código e novelas. E também, só para recapitular, das 4 partes, aquela que é a mais importante, a mais rica de conteúdo e a mais extensa de todas é o digesto. Então, não por acaso, em trabalhos de direito romano e em trabalhos de direito civil que citam direito romano, normalmente quando se faz alguma menção ao Corpus Juris Civilis é ao digesto, salvo um tema ou outro com uma especificidade. Mas vamos por ordem cronológica. Em primeiro lugar, aliás, antes, importante, lembre-se também que eu disse em vídeo anterior que a expressão Corpus Juris Civilis ela foi cunhada mais recentemente, a partir do século XVI, não antes. Talvez por isso não se cita entre romanistas ou entre civilistas que conhecem direito romano, não se cita o Corpus Juris com alguma abreviatura de, por exemplo, CIC, ou alguma outra coisa, alguma outra abreviatura do gênero. Normalmente quando se faz uma citação, repito, mesmo romanistas ou civilistas, quando se faz uma citação, se cita especificamente a parte. Então eu digo, por exemplo, institutas, com a abreviatura que eu já indico na sequência, ou digesto, e não Corpus Juris Institutas ou Corpus Juris Digesto. Eu cito diretamente a parte e se pressupõe que ela é do corpus, do que hoje nós chamamos Corpus Juris Civilis. Vamos às partes. Institutas. As institutas, que são um manual para estudantes estudantes de direito da época de Justiniano, é o bloco mais fácil de ser citado. As institutas, elas são indicadas, em primeiro lugar, uma abreviatura, inst, ponto, já vi por alguns citada como I maiúsculo, ponto. Só que essa forma de citação ela não é a mais difundida e ela causa muitos problemas em notas de rodapé com citação de muitas fontes, porque ela se confunde com o número 1. Não há uma visualização rápida do que são as institutas, levaria à confusão. Então o habitual é traduzir por inst. Então inst, ponto, indica Institutas de Justiniano. E depois dessa abreviatura, nós temos 3 números. O primeiro número indica o livro, a primeira grande divisão das institutas, que são os livros. São 4 livros nas institutas, então nós temos um primeiro número que vai de 1 a 4. Depois é colocado um ponto ou uma vírgula, eu pessoalmente prefiro a vírgula, e aparece um segundo número. O segundo número indica o título do livro. Então, dentro dos livros, nós temos títulos. E um terceiro número indica o fragmento dentro do título. Então, nós temos 3 níveis de divisão da matéria nas institutas: livro, título e fragmento. Sempre esses 3 números. Se virem uma indicação em algum livro com só 2 números, é porque o autor quer indicar o título que trata de uma determinada matéria. Mas para indicar o fragmento específico, nós precisamos desses 3 números. Digesto.
O digesto já traz algumas leves complicações. Nós temos um número que é, aliás, a abreviatura antes. O digesto, normalmente entre romanistas, se abrevia com a letra D maiúscula, então D ponto. Eu já vi alguns citarem D e G ponto, mas também não é esta a forma de citar mais corrente. O ideal entre romanistas ou entre civilistas que dominam o direito romano é simplesmente colocar a letra D maiúscula e um ponto. E daí uma sequência de números. Aqui um detalhe. Normalmente nós temos, depois do D ponto, 3 ou 4 números, em regra. Mas podemos ter 2 a 4. Já vou explicar por que isso acontece. O primeiro número, então D ponto, e daí vem o primeiro número. O primeiro número indica qual livro do digesto nós estamos querendo nos referir. O digesto ele é dividido em 50 livros. Então a primeira divisão do digesto é, assim como nas institutas, em livros, só que com uma extensão muito maior. Então nós temos um número de 1 a 50 para indicar o livro do digesto. Aí uma vírgula ou ponto, mais uma vez eu digo que eu prefiro a vírgula, e um segundo número que normalmente é a divisão dentro do livro, que são os títulos do digesto. Abrindo um parênteses aqui, a divisão em livros e títulos consta, é de época justinianeia. Então os livros eram numerados, os títulos já não eram numerados, simplesmente era referido com um termo, por exemplo, da compra e venda, só para dar um exemplo bem simples, do mandato, havia simplesmente um título, mas havia essa divisão. Então nós temos títulos, então primeiro número indica o livro, segundo número indica o título dentro do livro. Quantos títulos depende muito do livro, há uma oscilação muito grande. Mas, por exemplo, digesto 18,1 corresponde ao título do digesto que trata, o principal título do digesto que trata da compra e venda. Só para dar um exemplo. Continuemos. Dentro do título aparecem os fragmentos, que são blocos de texto. Se quiserem fazer um paralelo, mas assim, é um paralelo bem superficial com os textos jurídicos hoje, corresponderia aos artigos, só que com os fragmentos há uma descrição normalmente de casos e uma discussão de casos, então eles são muito mais extensos. Mas seria o equivalente nos nossos textos jurídicos, essa ideia do fragmento, ao papel do que hoje nós chamamos de artigo. E hoje eles também são numerados. Então o terceiro número do digesto indica o fragmento dentro do título. E, eventualmente, alguns fragmentos, não todos, são divididos em partes, não em partes, mas eles são subdivididos. Aqui um detalhe. Então, nós precisaríamos indicar essa subdivisão do fragmento. Em princípio, é um número, mas também pode ser a abreviatura PR, ponto, que significa principium. Nesses fragmentos, quando eles têm divisão, a primeira parte dessa divisão equivaleria muito, mas só é um paralelo muito bobo, mas não é exato, depois eu explico melhor nos vídeos do digesto, mas seria o equivalente aproximado ao caput de um artigo, embora não tenha o mesmo papel de um caput de um artigo. Então, o primeiro bloquinho do fragmento viria com o termo quando tem subdivisão, quando não tem, só 3 números. Quando tem subdivisão, a primeira parte é conhecida com a abreviatura PR.
Então, se eu digo digesto 18.1 PR, ponto, eu quero indicar a parte inicial do primeiro fragmento, do título primeiro do, aliás, 18.1.1 PR, perdão, quarto número. Então nós temos a parte inicial do primeiro fragmento do primeiro título do livro 18 do Digesto. E a sequência dele começa uma numeração. Depois do Principium, as partes seguintes são indicadas por números, de 1 para frente. Então, por exemplo, Digesto 18.1.1.1 indica esse bloco seguinte ao Principium, do fragmento primeiro, do título primeiro, do livro 18 do Digesto. Só para chutar, eu nem sei agora de cabeça se tem esse fragmento. Se eu disser Digesto 23, 4, 5, 6, é a sexta, que na verdade é a sétima parte do quinto fragmento do quarto título desse livro do Digesto. Então, o Digesto normalmente apresenta 4 números na sua citação. Se o fragmento não é dividido em partes, em blocos, nós temos 3 números. Exceção são 3 livros do Digesto, que são o Digesto 30, livro 30, 31 e 32. Porque esses livros têm um título único. Então não tem subdivisão de títulos. Logo, o segundo número desse título, Digesto 30, e daí um número. Esse número já é o número do fragmento, porque não há uma indicação do título, tá? Não há uma indicação do título. Esse é o básico com relação ao Digesto, depois aprofundarei isso num vídeo específico. Codex, ou código. O código, compilação de constituições imperiais, ele normalmente é conhecido, é abreviado com C ponto, C maiúsculo ponto, embora alguns abreviem COD ponto, COD ponto, e daí uma sequência também de números. O primeiro número indica, seguindo a mesma lógica, o livro do código. O código é dividido em 12 livros, então um número de 1 a 12. Um segundo número indica o título, então os livros são divididos em títulos. O terceiro número indica o número da Constituição Imperial, que é uma compilação de constituições imperiais, então elas são numeradas dentro de cada título. Então o número da Constituição Imperial dentro daquele título, e quando essa Constituição Imperial tem subdivisão, também ela é indicada com um número. Então, nós podemos ter no Codex, no código, também 4 números. Eventualmente, podemos ter só 2. Por exemplo, há algumas constituições imperiais que elas são únicas dentro de um título. Então, em casos como esse, bastaria a indicação do livro e do título, porque a Constituição ela é única. Quando vocês abrirem o texto, vocês encontrarão só uma Constituição. Então, às vezes, poderia ter só 2 números. E para finalizar, nós temos as novelas, que são a quarta parte do que nós chamamos de Corpus Iuris Civilis. As novelas já têm uma peculiaridade. Elas não foram divididas em títulos. Então nós temos uma abreviatura N ponto ou NOV ponto. Eu prefiro NOV ponto, porque N normalmente se confunde com número, então é mais comum ver NOV ponto, mas também não seria errado N ponto. E daí,
não tem livros, não tem títulos. Então, na verdade, nós temos uma numeração sequencial das que tem outras partes, mas são menos de 200 constituições imperiais nas novelas. Então nós temos um primeiro número que indica o número já da Constituição. Não há livro, não há título. E um segundo número indica já uma subdivisão dessa Constituição. Então é uma citação mais simples, mais direta. Aliás, detalhe, na citação, isso depois vemos em vídeos específicos, na citação do Códex e na citação das novelas, por vezes aparece, depois dos números entre parênteses, a indicação do ano da Constituição Imperial. Lembrando, Códex e novelas são compilações de constituições imperiais, que foram promulgadas anteriormente, em algum ano. Normalmente se costuma indicar o ano dessa Constituição Imperial. Tinha uma importância prática à época também saber o ano. Depois eu entro em detalhes também acerca disso. Então, às vezes aparece um númerozinho depois, é o ano, entre parênteses ou colchetes, é o ano da Constituição. Podemos acrescer ou não a abreviatura DC. Agora, seria desnecessário, porque todas as constituições do Código e das novelas são posteriores ao ano zero, então são depois de Cristo. Contudo, para que não haja confusão, muitos citam o ano e depois colocariam a abreviatura DC. Mas é só por clareza, não por necessidade. Ponto. Essas são as formas tradicionais de citação que vocês certamente encontrarão em manuais de romano e em manuais de direito civil que citam direito romano. Se virem citado de outra forma, é porque normalmente é um erro ou a pessoa está ali transparecendo um não conhecimento em regra, um não conhecimento bom das fontes romanas, ou pelo menos do estado da arte do direito romano, o estado da arte do direito romano, a situação atual do direito romano. É muito comum, por exemplo, que civilistas aqui no Brasil citem o digesto de uma forma de mais de 100 anos atrás, porque na verdade eles ficam reproduzindo acriticamente citações de outros autores. Sobre esse tema e tantos outros derivados deste vídeo, voltaremos em vídeos futuros. Um abraço.